Saudações a todos, vamos iniciar mais uma aula dedicada a estudar o cálculo diferencial e integral sob contexto da análise real. Dando prosseguimento, então aqui, durante a aula imediatamente anterior, nós estávamos calculando o seno cujo argumento é número complexo, imaginário i multiplicado por x, isso exponencial de menos x, menos exponencial de x dividido por 2i. Usufruindo da definição de seno hiperbólico de x, nós temos exponencial de x menos exponencial de menos x dividido por 2. Então, isso deve ser reescrito da seguinte forma: exponencial de menos x menos exponencial de x deve ser escrita como menos 1, exponencial de x menos exponencial de menos x dividido por 2i. E então essa quantidade é menos 1 seno hiperbólico de x dividido pelo número complexo imaginário, número imaginário complexo i. De modo que aqui nós temos um menos 1 para acrescentar aqui fazendo a correção. Menos 1. Muito bem, então menos 1 multiplicado pelo número imaginário complexo, número complexo imaginário i, multiplicado por seno da trigonometria do círculo, cujo argumento é ix, isso é igual a seno hiperbólico de x. Muito bem. Vamos então construir uma relação similar entre cosseno hiperbólico e o cosseno trigonométrico. O cosseno da trigonometria da hipérbole, cosseno hiperbólico, e o cosseno da trigonometria do círculo. Muito bem, então vamos aqui reescrever fazendo essa correção em relação à aula imediatamente anterior. Existe esse sinal de menos 1. Então agora vamos calcular o cosseno de x, o cosseno de ix, onde i é o número imaginário, o número complexo imaginário. Então o cosseno de ix é igual a exponencial de ix menos a exponencial mais a exponencial de menos i x dividido por 2. De modo que nós temos assim cosseno de ix igual a exponencial de i elevado a 2x mais a exponencial de menos i elevado a 2x dividido por 2. E então nós sabemos, com base na álgebra de espaço complexo, inclusive vale ressaltar aqui, é importante ressaltar que nós temos no âmbito do nosso canal, o professor Damião Meira, canal este sediado e hospedado na plataforma do YouTube, nós estamos disponibilizando 20 playlists até a presente data, entre as quais a playlist intitulada Álgebra, Análise e Álgebra no Espaço Complexo, ou Álgebra e Análise no Espaço Complexo, onde nós tratamos sobre as propriedades dos números complexos. Então nós sabemos que o número complexo imaginário i é expresso como menos 1 elevado ao expoente 1 sobre 2, de modo que i elevado a 2 é menos 1 elevado a 1 sobre 2 elevado a 2, isso é menos 1 sobre 2 multiplicado por 2, que é menos 2 dividido por 2, que é igual a menos 1 elevado a 1, que é igual a menos 1. Então i elevado a 2 é igual a menos 1. Vamos escrever aqui cosseno de ix igual a exponencial de menos x mais a exponencial de menos 1x, tudo dividido por 2, isso é exponencial de x mais exponencial de menos x dividido por 2. Ótimo. Então, isso é igual, se nós verificarmos com bastante atenção, isso é igual o cosseno hiperbólico. Onde está? O cosseno hiperbólico, exatamente igual ao cosseno hiperbólico de x. Então podemos escrever a seguinte relação: cosseno da trigonometria do círculo, cujo argumento é ix, isso é igual ao cosseno da trigonometria da hipérbole, cosseno hiperbólico de x. Então temos essas duas importantes relações. Vamos aqui resumir essas duas importantes relações. Nós temos que menos 1 multiplicado por i seno de ix, isso é igual a seno
hiperbólico de x. Essa é a primeira relação. A segunda relação é de que cosseno de ix é igual ao cosseno hiperbólico de x. Eis aqui a segunda relação, eis aqui as relações 1 e 2. Muito bem, então vamos encerrar nesse ponto, retomaremos oportunamente. Muito obrigado a todos.